Muito bem, meu povo. A gente começou na aula passada a montar a equação de Schrödinger em 3 dimensões, certo? Daí a gente viu que, ao montar ela em 3 dimensões, a gente vai ter uma separação de variáveis, né? Uma função para o x, uma função para o y, uma função para o z. E daí a gente vai arrumando soluções para essas funções independentes, para cada variável. Que depois, para você calcular a função completa, basta multiplicar todas as funções independentes, uma de x, uma de y, de z. Isso, claro, em coordenadas retangulares, né, velho? Porque quando a gente entra em coordenadas esféricas ou outro tipo de coordenadas, aí a gente vai mudar esse padrão. Ao invés de você ter ali um Laplaciano, que são as derivadas quadradas, derivadas segundas em relação a x, y, z, aí vocês vão ter uma derivada segunda em relação a r, θ e φ, por exemplo. Isto muda. Não é simplesmente d2, dr2, d2, dθ2, enfim, tem outros termos ali no meio do caminho. Vocês já devem ter feito isso lá em cálculo 3. Mas, enfim, aí o que a gente fez? A gente descobriu que, ao separar isso numa caixa retangular, a gente viu que existe uma função igual para cada um dos eixos, né? Vimos que existe um n para cada eixo, então a gente separou como nx, ny e nz. E aí existe uma energia associada a cada eixo, e a energia total é a soma das 3 energias. Uma energia associada ao eixo x, uma energia associada ao eixo y e outra ao eixo z. Eu deixei um exemplo para vocês tentarem fazer na aula passada, né, que era para calcular a probabilidade. Vocês conseguiram? Digam para mim, por favor. Vocês tentaram? Babeitou. Esqueceu? Tá. Então vamos voltar a ele rapidinho aqui, ó. Vamos compartilhar. O exemplo era o seguinte, eu vou escrever ele de novo para vocês ficarem anotados. Então, o exemplo era o seguinte, eu queria calcular a probabilidade de detectar uma partícula Cara, deixa eu escrever assim. Eu uso o quadro todo. Uma partícula no estado Psi21, 1, 2, 1, legal? Na região definida por definida por 0xL/4. Né? Até coloquei uma figurinha para... Oh, senhor. Esse negócio de caixa de texto é novo. Aqui. Legal. Então, a ideia é, qual é a probabilidade de encontrar a partícula nessa região escura aqui, ó. Somente nessa região aqui escura da caixa.
né? Ou seja, o y corre de 0 até L, porque o y ele corre aqui, ó, em todo esse comprimento. O z ele corre de 0 a L também, então ele corre isso aqui tudo. Mas o x ele corre só até L sobre 4. Beleza? Essa vai ser o grande lance. Lembrando que, como a gente está no estado 1, 2, 1, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que o nx é igual a 1, o ny é igual a 2 e o nz é igual a 1. Isto caracteriza o estado psi2, 1. 1, 2, 1. Muito bem. Como que a gente calcula, então, esta probabilidade? Sabemos que a probabilidade é a integral, dentro do volume que a gente quer, da função de onda psi1, 2, 1, módulo quadrado, dv, né? Dentro desse volume aí estabelecido por esse negócio. Lembrando que, o que seria esse psi1, 2, 1? Vou botar aqui, só para a gente relembrar. O que é o psi1, 2, 1? A gente viu que é um produto, né, de três funções seno. Quando a gente multiplica isso com a constante de normalização, isso era 2 raiz de 2, não era isso? Sobre, assim, né, vamos botar assim, 2 sobre L, raiz de 2 sobre L. Era essa a nossa constante de normalização, não era? Acho que era isso mesmo. Vezes aí um seno de nx. Aí o nx é 1, né? Então fica apenas πx sobre L, vezes um seno de ny, o ny é 2, aí fica 2πy sobre L, e o nz, que é o seno, o z é 1, então fica πz sobre L. Legal? Essa é a nossa função π121. O que vai mudar os estados são apenas os n's que multiplicam dentro dos senos, os argumentos dos senos lá. Bom, então, quando você elevar esse troço ao quadrado, né, porque a gente, para integrar, precisa elevar esse troço ao quadrado, eu vou ter, então, seno quadrado, seno quadrado, seno quadrado, dentro das integrações, e aí essa constante de normalização, ela vai elevar ao quadrado também. E quando você levar ao quadrado, você vai ter aí um 2 ao cubo, então ficamos com 8 sobre L ao cubo também. Legal, galera? Essa é a nossa constante de normalização elevada ao quadrado. Aí eu vou ter uma integral do seno ao quadrado da parte x, que é πx sobre L, integrado em dx. Só que esse cara corre de 0 a L dividido por 4, certinho? A integração em y, que eu tenho uma integral no volume. Então, aqui é x, dx, dy, dz. Então, eu vou ter uma integral de 0 até L, do seno ao quadrado da parte y, que o y é 2, então fica 2π L. Legal? dy, integral de seno ao quadrado de πz sobre L dz. E o z também corre de 0 a L. Tá. Aí a gente tem que fazer três integrações, só que essas três integrações são muito parecidas uma com a outra, né? A gente sabe que podemos trocar cada seno quadrado desse, vou botar de outra cor aqui, ó. Cada seno ao quadrado
de n π x, por exemplo, né? npx sobre L, isso vai ser dado por 1 meio de quem? De 1 menos o cosseno do arco duplo, ou seja, cosseno de 2n π x sobre L. Beleza? E aí, quando você joga isso dentro de cada integração daquela, vamos fazer aqui em cima, ó. Isso quer dizer que a integral de 1 meio de 1 menos o cosseno de 2 π, 2 não, vou botar 2n, né? π x sobre L, integrado em dx, por exemplo, o que é isso? Isso vai ser igual exatamente a... Ora, a integral em x dá x sobre 2. Então, esse aqui é x, vou botar assim, x sobre 2. Aí eu vou integrar o cosseno. Quando eu integrar o cosseno, vai dar o seno, né? Aí o menos continua menos. Só que aí eu vou pegar o argumento que está dentro do seno e vou inverter ele, porque a gente, quando você fizer a substituição de variáveis, esse cara acaba saindo de dentro da integral assim, né? Ó, L sobre 2n π vezes o seno de 2n π x sobre L. E aí depois você coloca os limites de integração, né? De 0 a L, aqui entre os limites de integração, de x1 até x2. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso para cada uma dessas integrais aqui, ó. Cada uma delas. Vamos fazer com calma? Ó. Vou lá para a próxima página. P é igual. Então eu tenho aqui, ó, 8 sobre L ao cubo vezes. Vamos lá. Integral em x. Isso vai dar 1 meio de x sobre 2 menos... tá vendo que o x, ele tem apenas aqui o π sobre L como argumento? Então vai sair L sobre π. Legal? Só que vai sair dobrado. Então vai sair L sobre 2π. Então fica aqui, ó, L sobre 2π vezes o seno de 2, porque aqui eu dobro o argumento, 2π x sobre L. Tudo isso é integrado de 0 a L sobre 4. Legal? Agora vamos para a integração em y. Isso vai dar 1 meio de quem? De y sobre 2 menos. Agora percebam que o argumento do y é 2π sobre L. Né? Aí eu vou dobrar esse argumento, então vai ficar 4π sobre L, e aqui vai sair L sobre 4π, vezes o seno, então, de 4π y sobre L. Tá entendendo o que eu estou fazendo, né? E o y, ele vai integrado de 0 a L. Galera, qualquer coisa vocês me falam. Qualquer dúvida vocês me falam. Deixa eu botar mais um parêntese aqui. De 0 a L. Beleza, falta ainda integrar no Z. No Z vai dar o mesmo fator. 1 sobre 2 de Z sobre 2 menos... Aí o NZ é 1. Então, quando a gente dobra lá, fica L sobre 2π seno de 2π Z
sobre L de 0 a L. Tudo bem? É isso que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente consegue enxergar, ó. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 8. Vai embora com esse 8 aqui, ó. Show? Então, vai ficar 1 L ao cubo. Vamos para o X. Galera, quando você fizer o X, quando você fizer o X, quando você trocar o X por 0, não vai fazer diferença. Então, no lugar do X, vai entrar L dividido por 4 na integração superior. L dividido por 4 sobre 2 vai dar L sobre 8. Beleza? Menos L sobre 2π. Quando você colocar o seno de 0, vamos fazer aqui com calma. Isso aqui vai dar seno de 2π L sobre 4. E aqui tem um L. L sobre 4. Menos o seno de 0. Porque quando eu substituir x por 0, vai dar 0. E o seno de 0 é 0. Então, eu posso parar aqui os limites de integração. Como todos os outros têm seno, eu tenho seno em todos os lugares, sempre que eu colocar 0, vai sumir tudo. Então, na prática, a gente não precisa levar em consideração o limite inferior. Faz sentido, né? Porque se eu colocar x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, vai dar tudo 0. Então, eu não preciso fazer a subtração por 0. Basta a gente considerar apenas esse negócio aqui, ó. Então, fica L sobre 2π vezes o seno de π sobre 4, vezes, agora vamos para a integração em y. Em y, eu vou trocar o y, o limite superior é L, aí fica L sobre 2, menos L sobre 4π, seno, limite superior, 4π L sobre L. Legal? Agora o Z. Agora o Z. Ah, Senhor. No Z, o limite superior é L, então fica L sobre 2, menos L sobre 2π, vezes o seno de 2π L sobre L. Tranquilo aí, meu povo? Vocês estão conseguindo acompanhar o que está acontecendo? Bom, vamos lá. Seno de 2π é 0. Seno de 4π é 0. Seno de qualquer número inteiro multiplicado por 2π é 0. Então, ó, esse termo aqui vai embora. Isso aqui vai dar 0. Beleza? E esse termo aqui vai embora. Isso aqui vai dar 0 também. Vamos ver como é que vai ficar? P é igual a 1 sobre L3 vezes, aqui ficou L sobre 8 menos L sobre 2π vezes, galera, seno de 2π sobre 4. Concordam comigo que 2π sobre 4? 2π sobre 4 é... Tem uma coisa errada aqui. Sabia que tinha uma coisa errada. Quando a gente coloca o meio aqui fora, tá, galera? Quando a gente coloca o meio aqui fora, não aparece 2 nem aqui, nem aqui, tá? Então, quando a gente coloca esse meio do lado de fora, ou a gente coloca o meio do lado de fora, ou a gente joga ele para dentro da... Aqui, tá vendo? Ó?
a gente coloca ele aqui dentro. Então, quando eu coloquei um meio aqui fora... Ó, quando eu coloquei esse meio aqui fora, não podia ter esse 2 aqui. Vocês estão vendo? Então, eu vou fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, eu vou tirar esse meio daqui, aqui eu não corto o 8, eu vou repetir um meio 2 vezes. Aqui não tem meio, aqui não tem meio, e aqui não tem meio, beleza? Senão vai dar ruim. Aqui volta o 8. Aqui volta o 8. Né? Só que se o meio foi para dentro, aqui tem um 4. Aqui vai ter um 8. E aqui vai ter um 4, que o meio foi para dentro. Pronto, agora vai dar certo. Então tá. Então, L sobre 8, aqui L sobre 4π. L sobre 4π. Tudo bem? Qualquer dúvida, você me fala aí, meu povo. Seno de 2π sobre 4 é o mesmo que seno de π sobre 2. Né? Esse cara aqui, ó, é o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Ou seja, aqui fechou. Vai ficar L sobre 4π vezes 1. Aí no outro vai sobrar aqui, ó, um L sobre 2. E no outro, mesma coisa. L sobre 2. Ok? Professor, Bom, ali em cima vai ter o 8 também? Aonde? Na segunda linha. Tá 1 sobre L ao cubo. Aqui, né? Você fala? Que é 8. Obrigado. 8. Que aí não cancela. É isso mesmo. Se você colocar o L em evidência, vai ficar assim, ó. P é igual a 8 sobre L3 vezes L que multiplica 1 sobre 8. Sobre 8 menos 4π. Oxente. 1 sobre 4π. Aí aqui fica L ao quadrado sobre 4, não é isso? Aí, ó, L com L2 dá L3. Com L3 embaixo, morreu. 8 dividido por 4 dá 2. Então, a gente precisa fazer apenas essa conta aqui, ó. P é igual a 2, que multiplica 1/8 menos 1 sobre 4π. Não é isso? Vamos passar esse 2 para dentro? Se a gente passar esse 2 para dentro, fica P é igual a 1/4 menos 1 sobre 2π. Legal? E aí, fazendo essa conta, isso vai dar... Vamos ver. 1 dividido por π dividido por 2 menos 0,25. Isso dá 0,091 aproximadamente. Ou 9,1%. Então, a probabilidade de você detectar a partícula nesta região volumétrica é de quase 10% de chance. Tudo bem? Então, aparentemente parece ser trabalhoso, porque você tem que trabalhar com cada eixo, né? Cada eixo. E aí você tem que ir multiplicando todos os eixos. Mas você vê que se você tiver uma função de onda que é igual para todos os eixos, você consegue manipular isso de maneira mais rápida, mais simples. Alguma dúvida com relação a esse exemplo? Podemos ir para frente?
Tranquilão. Eu gosto assim. Tudo bem, Josane, Rafael? Eu não sei se o Rafael estava na aula passada. Talvez não. Não lembro. Não, estava não, né? Você chegou a assistir a aula passada? Senão tu vai ficar meio perdidão hoje. Tá. Tá muito perdido? Tá. Então, depois você assiste as aulas passadas para você não ficar viajando aqui na parada. A gente só pegou o seguinte, Rafael. Pegamos a solução, a equação de Schrödinger e aplicamos ela em 3 dimensões. Pronto. A ideia foi essa. E aí você vai ter uma função de onda para cada eixo. Uma para o eixo X, uma para o eixo Y e uma para o eixo Z. É por isso que você vai ter esses 3 produtos aí acontecendo, porque você agora vai integrar, não mais em dx, mas você vai integrar no volume, dv. Então você vai ter uma integração no eixo X, uma integração no eixo Y e uma no eixo Z. Pode crer? Bueno, então vamos para frente. Vamos conversar um pouquinho. Deixa eu só apagar esse tanto de coisa que eu abri aqui sem querer. Pronto. Então vamos falar um pouquinho, galera, de uma coisa muito importante na física quântica, chamada de degenerescência. Degenerescência. Apesar do nome ser feio, a ideia é bem simples. A ideia é o seguinte: vocês viram que se eu tenho uma caixa tridimensional, igual a gente estava lá, a energia, depois eu repito isso aqui, a energia era proporcional à soma de nx² mais ny² mais nz². Legal. Isso quer dizer o seguinte, cara. Eu posso ter estados diferentes, porém com a mesma energia. Então, se eu pegar um estado, por exemplo, é psi1, 1, 2, isso aqui vai dar 1² mais 1² mais 2². Isso vai dar 4, 5, 6, né? Vai dar 6. Se você pegar o estado psi2, 1, 1, isso vai dar a mesma coisa, só que 2² mais 1 mais 1. Também vai dar 6. Né? Então você tem esses 2 estados aqui, ó, que são estados diferentes. Né? Ainda tem mais um, tem o psi1, 2, 1. Você tem então 3 estados. Deixa eu colocar ele aqui também para completar o lance. Então psi2, 1, 1. E aqui o psi1, 2, 1. Isso aqui é 1² mais 2² mais 1², que também dá 6. Então, nós temos aí 3 estados diferentes que possuem a mesma energia. Então, a gente chama esse estado de triplamente degenerado. São 3 estados com a mesma energia. Então, são estados chamados de degenerados, porque apesar de serem estados diferentes, possuem a mesma energia. Então, eles têm números quânticos diferentes, né? O nx para um é 1, para o outro é 2. Mas a forma como a energia é dada vai acabar dando a mesma energia. Então, no fim das contas, energeticamente falando, é mais ou menos assim, ó. Você vai lá e mede a energia do sistema. A energia do sistema deu isso. Tá, e aí? De quem é essa energia? Essa energia é de qual estado? Existem 3 estados que podem assumir esta mesma energia. Tá? É como se você pudesse ocupar, no nível de energia dado por 6, por exemplo, você pode ocupar 3 estados naquele nível. Beleza? Então nós temos aí um nível triplamente degenerado. Tá? Por quê? Porque tem 3 estados diferentes que vão possuir esta mesma energia.
Isso que significa degenerescência. Vou escrever isso aqui para vocês. Ó. Então, a degenerescência ocorre quando estados de diferentes números quânticos, tá? Estados de diferentes números quânticos Quem são os números quânticos? Os N's. Até aqui, por enquanto, são apenas os N's. Né? NX, NY e NZ. Daqui a pouco a gente vai encontrar outros. Diferentes números quânticos. Possuem a mesma energia. Possuem a mesma energia. Beleza? Então, eu vou pegar como exemplo o que a gente já estava estudando, que é a caixa tridimensional. E vamos abrir ela com mais calma agora. Ó. Caixa tridimensional. A gente viu que, nesse caso, a energia, né, para cada NX, NY, NZ, a energia total era dada por π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2m L ao quadrado, vezes nx ao quadrado, mais ny ao quadrado, mais nz ao quadrado, ok? Então vamos com calma aqui, ó. Eu vou fazer estado por estado para vocês captarem a mensagem. Então, por exemplo, quem seria o estado fundamental para esse sistema de caixa tridimensional? O estado fundamental é quando todos os n's valem 1, não é isso? Ou seja, eu tenho a energia E1, 1, 1. Essa energia E1, 1, 1, eu vou colocar 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso vai dar 3 ao quadrado. Desculpa. 1 mais 1 dá 3. Então, esse aqui vai dar 3, beleza, vezes π ao quadrado, h cortado ao quadrado, 3 meios, vou botar assim, ó, 3 meios. Não, né? Deixa esse meio aqui dentro. Vou fazer assim, 3 π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2 ml ao quadrado. Pronto. Esta é a menor energia que a partícula, seja elétron, seja o que você colocar lá dentro, pode ter nesta caixa tridimensional. É a menor energia possível. Por quê? Porque esse caso aqui é o que a gente chama de estado fundamental. Lembrando que nem o N pode ser zero. Fundamental. Fundamental. Beleza. Vamos para o próximo estado excitado? Se eu pegar agora um próximo estado excitado, por exemplo, vamos excitar um dos eixos. Vamos citar, por exemplo, o eixo Z. No eixo Z,
eu vou ter 1, 1, 2. O que isso vai dar? Na hora que você colocar 1, 1, 2, a gente já fez essa conta, né? Isso vai dar um 6. 6 vezes aquele número de fora. Só que 6 vezes aquele número lá de fora fica assim, ó, 6 vezes π h cortado ao quadrado sobre 2 ml ao quadrado. Aí você pode simplificar o 6 com 2 e isto vai dar 3, não é isso? 6 por 2 dá 3. Isso, 6, 3. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer, ao invés de colocar o 3, vou fazer o seguinte, ó. Concorda comigo que isso aqui vai dar 2 vezes 3 π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2 ml quadrado? É a mesma coisa, não é? É exatamente a mesma coisa. Só que todo esse bichinho aqui, ó, corresponde ao estado fundamental. Faz sentido? Então a gente pode escrever que o E112 corresponde ao dobro de E111. Né? E mais, degenerescência acontece nesse estado, eu vou ter que o E112 corresponde ao E121, que corresponde ao E211. Legal? Então eu tenho um nível triplamente degenerado, porque eu tenho 3 estados diferentes que possuem a mesma energia, e todas elas é igual ao dobro do estado fundamental. Tudo bem até aí? Qual seria o próximo estado excitado? Ou seja, o próximo nível energético? Seria a gente aumentar o valor de outro eixo, né? Então, por exemplo, letra C aqui, ó. Quem seria o E, por exemplo, 2, 2, 1? Então, eu tenho 2 para o X, 2 para o Y, 1 para o Z. Quando você colocar lá na conta, aqui vai aparecer 1, 2, ó. Então, você vai ter 1 ao quadrado, que dá 1, mais 4 mais 4. 1 mais 4, 5 mais 4, 9. Então, nós vamos ter 9 vezes o π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2 ml ao quadrado. E isto podemos escrever como sendo 3 vezes o 3, né? 3π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2 ml. E isto corresponde, então, a 3 vezes a energia do estado fundamental. Legal? Nesse caso, tem degenerescência? Tem degenerescência. Por quê? Porque o E2, 2, 1, a energia do estado 2, 2, 1, vai ser a mesma do estado 1, 2, 2. Não é isso? Que vai ser a mesma do estado 2, 1, 2. Então, existe uma simetria aí em relação aos eixos. Vocês estão vendo isso? Isso aqui vai dar 3 vezes E1. Mas isso só acontece, galera, porque a gente está considerando uma caixa cúbica, tá bom? Está considerando uma caixa cúbica. Todos os lados são iguais. Se todos os lados são iguais, esse L aqui, ó, ele é o mesmo para todo mundo. Como que você poderia fazer para quebrar essa degenerescência? Você colocaria um tamanho diferente para cada eixo. Então, seria realmente uma caixa retangular e não uma caixa cúbica. Porque você ia ter
um nx ao quadrado dividido por lx, ny ao quadrado dividido por ly, e o nz ao quadrado dividido por lz. Então, cada lado sendo diferente, eu vou ter estados sempre não degenerados. Né? A caixa aqui, como ela é igual, eu posso girar ela, rodar ela 90 graus para um lado, 90 graus para o outro, que é o mesmo sistema. Por isso que nasce a degenerescência, nesse caso aí, da caixa tridimensional cúbica. Bora mais um aqui, ó, só para a gente finalizar, eu coloco um desenho desse negócio. Então, o próximo estado seria o E2, 2, 2. Isso vai dar 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 4 mais 4 mais 4, 12. Então, esse aqui dá 12 vezes π ao quadrado, h cortado quadrado, 2ml quadrado. Separando aqui, eu posso escrever isso como sendo 4, né, vezes 3π ao quadrado, h cortado ao quadrado, 2ml ao quadrado. Ou seja, isso dá 4 1. Beleza? Tem degenerescência para esse estado? O que vocês acham? E não, né? Eu só tenho um estado possível com E2, 2, 1. Eu só tenho um estado possível com isso. Agora, esse é o próximo estado? Não, porque eu tenho um intermediário. Eu vou fazer logo a tabelinha aqui, porque aí fica mais fácil a gente estudar. Meus arquivos, tarará. Sim. Pom. Cadê você? Esse aqui, ó. Estão conseguindo ver aí? Primeiro estado estado fundamental está aqui, ó. O que é isso? Isso me dá quando eu tenho estado apenas nx igual a 1, ny igual a 1, nz igual a 1. Apenas um estado possui essa energia. Então, esse estado não tem degenerescência. Beleza. O próximo estado é o estado com menor energia possível acima desse. Que vai ser exatamente esses 3 estados que a gente já viu. Ó. É o estado onde o nx é 2, depois onde o ny é 2, depois onde o nz é 2. E o resto é 1. Então, tem 3 estados possíveis para esse caso, e as energias são a energia é 2 vezes maior que o estado fundamental. O próximo nível é quando tem o nx igual a 2, ny igual a 2 e o outro igual a 1. Né? Eu tenho 3 combinações possíveis para isso, e aí eu vou ter esta energia. Percebam que antes da gente chegar no 222, existe um intermediário, cara, ó. Que é o intermediário? É quando um dos n's é 3 e o restante é 1. Se você fizer essa conta, você vai encontrar 11 terços da energia fundamental. E isto é menor do que esse cara aqui, ó. Beleza? Então, você só sabe quem são os estados excitados na ordem quando você consegue colocar na escadinha. Então, esse aqui é o estado fundamental. Esse aqui é o primeiro estado excitado. Esse aqui é o segundo estado excitado. Esse aqui é o terceiro e assim por diante, pode crer? O número do estado excitado ele corresponde à escadinha do nível energético. Quanto mais alto, maior é o estado de excitação da sua partícula. Olha o tanto de estados que vão ter a energia dado por esta aqui, ó. 6 estados vão ter essa mesma energia. Porque eu tenho várias combinações possíveis para dar esse valor aí que tá multiplicando E1. Tudo bem, galera? E aí nós vamos ter, obviamente, regras de transição, tá? Entre os estados.
Nem todas as transições são possíveis. Nem todas as transições são possíveis. É necessário ter algumas regras onde você vai ter conservação do momento angular e tal. Depois que eu falar de momento angular, a gente fala disso. Mas não são todas as transições possíveis, apenas alguma. Existem as regras de transição. Por exemplo, não necessariamente todos os níveis, tipo, estando aqui nesse estado, não necessariamente eu posso cair para cá, cair para cá, cair para cá, ou cair para cá. Algumas dessas transições podem não ser possíveis fisicamente falando. É importante vocês saberem disso. Alguma dúvida? Com relação à degenerescência? Como assim, Josane, químico? O nível energético? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Porque você vai ter também níveis energéticos de moléculas, né? E aí você pode associar isso também à química também. Às reações químicas, né? De alguma maneira, sim. Mas aqui, por exemplo, a gente está apenas lidando com uma partícula dentro de uma caixa. Ponto. Tá bom, ponto. Quando você for trabalhar com moléculas, física molecular, aí você vai encontrar muita coisa da química, e aí sim, existem os níveis energéticos de cada estado lá da física molecular também. Dá um pouquinho de trabalho, mas tem também. Isso, exatamente. Mas a ideia é simples, tá? A ideia é essa. Tem a mesma energia, dois estados têm a mesma energia, então são estados degenerados. É isso. Bom, bora fazer um exercício aqui para a gente entender mais ou menos como funcionam essas funções em mais de uma dimensão. Vou abrir aqui o livro de vocês. Então, olha aí, vocês têm... Deixa eu ver aqui, ó. Dá para vocês fazerem isso aqui tudo, tá? Do 1, 9, 10, 11, 12, vocês podem fazer, não deixem de fazer. Inclusive, a partir daqui do módulo 39.2, vocês vão ter o poço unidimensional e aqui o poço finito. Beleza. Aí depois vocês vão ver aqui, ó, poços bidimensionais e tridimensionais, que é isso que a gente está vendo agora, que é a função de onda em mais de uma dimensão. Façam, galera. Bora fazer esse 25 aqui, ó. Esse 25 é legal. Mas vocês vão fazer o 26, né? Vocês vão fazer o 27, vocês vão fazer o 28, 29, vocês vão fazer isso aqui tudo. Por favor, não deixem de fazer. Pelo menos até o 20, até o 30 tem que fazer. Até o 30. Então, bora fazer esse 25 aqui. O curral bidimensional infinito da figura 39 e 31 tem a forma de um quadrado de lado 150 nanômetros. Um detector quadrado com 5, eu acho que esse 5 aí é 5 picômetros, ou 5 nanômetros, não lembro. Eu acho que é picômetros. Ele não colocou a unidade aí, tá vendo? Bom, vamos usar 5 nanômetros, tá? Qual é a probabilidade? E aí é instalado com o centro no ponto 02L e 0800L. Qual é a probabilidade que seja detectado um elétron que está no estado de energia E1
3. É um 3. Só como curiosidade, deixa eu mostrar para vocês um curral aqui, uma foto real de um curral bidimensional. O livro de vocês tem isso aqui em algum lugar, quer ver? Vocês leem isso aqui, viu, galera? Isso aqui é importante. Aqui, ó. Isso aqui é um curral. É um curral bidimensional. 4 estágios da construção de um curral quântico. Observe a formação de ondulações no interior do curral produzido por elétrons confinados nos estágios final e inicial da construção. Então, isso aqui é um curral bidimensional, mas é um curral circular, não quadrado, né? Então, a galera está aí colocando elétrons dentro de uma região onde existe uma barreira de potencial, e aí eles vão se distribuindo de maneira onde a função de onda deles vai dando essa localização de probabilidade máxima de encontrar eles. Estão vendo aí? Por isso que tem essas ondulações aí. É como se fosse a materialização das probabilidades de encontrar os elétrons. Bonito isso, né, galera? Isso aqui é uma foto de laboratório, tá? Isso não é uma foto de laboratório, isso não é viagem. Isso é uma armadilha, ó, bidimensional com paredes infinitas. É o tal do curral retangular. Qual é a diferença do curral retangular? A diferença é que você não tem 3 dimensões, você tem apenas 2. Então, ao invés de você ter uma função de onda no eixo X, uma no eixo Y e uma no eixo Z, vocês vão ter apenas 2. Uma no eixo X e uma no eixo Y. Legal? A matemática é rigorosamente falando a mesma. A mesminha. Tá? Se os L's forem diferentes, então você vai ter um L para o X, um L para o Y. Se os L's forem iguais, esses L's entram, né, te botam em evidência, e aí eles saem, ficam igual, você pode colocar esse L ao quadrado aí, da sua função. Ok? Vamos voltar lá para o 25, então. Próxima aula, acho que próxima aula a gente pode falar sobre o átomo de hidrogênio, né? Aqui, ó, 25. Aqui. Então, olha aí, você tem um curral bidimensional de tamanho quadrado, de geometria quadrada, de lados iguais. O lado do quadrado tem 150 nanômetros e, galera, o detector ele tem 5 nanômetros de lado. Vamos usar nanômetros. Eu não sei se era isso que ele queria, mas vamos colocar nanômetros. 5 nanômetros de lado. Lembrem que o nanômetros é 10 a menos 9, não é isso? 10 a menos 9. Vocês estão vendo que o tamanho do detector ele é muito pequeno comparado com o tamanho do quadrado geral? Isso quer dizer que dentro dessa região, aí, quando a gente faz o cálculo daquela integral, daquela probabilidade, a gente não precisa integrar aquilo tudo. Por quê? Porque como é uma região muito pequenininha comparada com o todo, basta a gente apenas multiplicar a base vezes a altura, né? Porque quando a região é muito pequena, a área da probabilidade vai ser a base, que é dado pela dimensão, vezes a função de onda ao quadrado, que vai ser um retângulo, né, no caso. Que era aquilo que a gente fez na aula passada também. Beleza? Eu vou até pegar essa figura aqui e levar para lá, para a gente poder discutir ela. Então, bora lá. Ó. Esse aqui é o capítulo 39. Capítulo 39, exercício 25. Então, bora botar essa figurinha aqui. Ficou fácil.
Beleza. Então, se ele tivesse pedindo para você calcular, galera, uma probabilidade de você encontrar a partícula numa região grande, assim, ó, numa região grande, onde a densidade de probabilidade ela varia muito dentro dessa região, o que você ia ter que fazer? Você tem que fazer uma integração, tá bom? Mas, como ele está pedindo numa região muito pequena, comparada com o todo, você não precisa integrar, porque você pode considerar que a sua densidade de probabilidade é constante aí dentro dessa região, tá bom? Só lembrando que, então, a função de onda em duas dimensões, eu vou chamar de nx, ny, beleza? Isso vai ser, então, igual. Eu vou ter agora a constante de normalização para o eixo x, 2 sobre L. Aí eu posso mudar aqui, se eu quiser, o Lx, né? Mas como é quadrado, vai ser igual. Seno... Opa. Seno de nx vezes πx sobre L. Aí aqui agora a constante de normalização do eixo y, 2 sobre Ly, mas como Ly é igual a Lx, não preciso colocar Ly, pode crer? Vezes, então, o seno de ny vezes πy sobre L. Y sobre L. Legal? Ele quer o estado, vamos voltar lá, ó. Ele quer o estado dado por, cadê você? Aqui, ó. Energia E13. Então, se é o E13, a gente sabe calcular esse estado. O E13 é o estado no qual o Nx é igual a 1 e o Ny é igual a 3. Nx é igual a 1 e o Ny é igual a 3. Bora montar esse estado, então? Vamos ficar com psi 1, 3. Isso vai ser igual, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso dá 2. L ao quadrado, dentro da raiz, saiu L. Seno nx é 1, então fica π vezes x sobre L. É isso? Aqui fica seno de... O ny é 3, então 3 π y sobre L. Professor, cadê o z? Não tem z. Nós estamos em duas dimensões apenas. Ok? Probabilidade. Galera, se eu estou, então, de novo, se eu estou calculando a probabilidade numa região muito pequena, agora a probabilidade depende de x e y, numa região muito pequena, eu não preciso somar todas as regiões possíveis. Lembrando que aqui a região, a soma é numa área, né? Você está vasculhando uma área. Não. Agora não. Agora você precisa... não precisa integrar e somar tudo. Basta você multiplicar a sua função de onda ao quadrado, né, que é o psi 3 ao quadrado, vezes a área. E quem é a área? É o delta x e delta y, que é o tamanho do detectorzinho lá, né? O detectorzinho é pequenininho, então basta a gente ter isso aí. Legal? Então vamos montar isso aqui. Alguma dúvida? Isso aqui vai dar, então, o seguinte, galera. Eleva a função de onda ao quadrado. Vai dar 4L ao quadrado vezes seno ao quadrado de πx sobre L. Legal? Seno ao quadrado de 3 πy sobre L.
vezes ΔX, ΔY. Essa vai ser, então, a nossa probabilidade aí de calcular, né, de encontrar o bichinho nessa posição do detector estar. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer? Substituir todo mundo, né? Substituir todo mundo. Quem é o ΔX e quem é o ΔY? É o tamanho do detector. Deixa eu voltar aqui no nosso desenho. Esse cara aqui, ó, é o ΔX. Esse cara aqui é o ΔY. Pode crer? Vamos lá para cima. Então, a nossa probabilidade vai ser igual a 4 sobre L ao quadrado. Então, vai ficar 4 sobre o L ao quadrado, 150 nanômetros. 150 nanômetros é 150 vezes 10 a menos 9. Não é isso? 10 a menos 9. 10 a menos, vou botar assim, 150 vezes 10 a menos 9. Que depois a gente cancela esse 9 aí. Ao quadrado, vezes o seno de quem? De π vezes x. O x é onde está posicionado o seu detector. Ele fala aqui, ó, que o centro do detector está posicionado em 0,2L e 0,8L. Então, como se fosse... Opa. Como se fosse assim, ó. Aqui está o centro. Aqui está o 0,8L. E aqui está o 0,2L. Belezinha? Então, o x é 0,2L sobre L. Só que isso aqui está ao quadrado, né? Isso aqui está ao quadrado. Legal. Vezes agora a parte do y. Então, isso aqui é seno ao quadrado. Vamos botar lá embaixo para ficar espremidinho? Então, vezes seno ao quadrado de π. Na verdade, 3π, né? Porque é o 3π. Vezes o y, que é 0,8L sobre L. Vezes o ΔX e ΔY. ΔX, ΔY é 5. Então, vai ficar 5 cada um. Fica 5 vezes 10 a menos 9. Tudo isso ao quadrado. Por isso que eu deixei logo esse 10 a menos 9 ao quadrado, ó, porque vai embora esses dois caras aí. Isso vai dar 4. 4 vezes 5 ao quadrado é 25, então vai ficar 4 vezes 25 sobre 150 ao quadrado, legal? Vezes, galera, aqui vai dar seno ao quadrado. Seno ao quadrado de L com L morreu, né? 0,2 é π, é 1/5, então aqui dá π sobre 5. Então tem que tirar o seno de π sobre 5, vezes o seno de 0,8 vezes 3 dá 2,4 π. Né? Porque 0,8 vezes 3 é 2,4. L com L. Então 2,4 π. Bom, colocando isso na calculadora, cara, botando todo mundo aí para jogo, isso vai dar... Deixa eu ver aqui.
botar em radianos. Ou então pode botar em graus, mas aí coloca o pi por 180, hein? Sobre 5. Seno em radianos. Cadê você? Tá aqui. Tá. 2,4 pi. Radianos. Beleza. Isso vai dar 1,39 vezes 10, 1,39. Depois vocês conferem essas contas aí. Vezes 10 a menos 4, ou 0,14%. Tá bom? Na prática, o que significa isso? Significa que se você fizer 100 medidas em 100 experimentos diferentes desse, vamos supor, você tem lá, você faz 100 currais desse, idênticos. 100 currais. 1, 2... Bora, filho. 2... Cara, velho, tem hora que eu não gosto de você, não. Sacou? Imagina que vocês façam 100 desses currais aí, no laboratório. 100 currais. E aí, você coloca um detector posicionado no mesmo lugar, então você vai ter 100 detectores posicionados no mesmo lugar em cada um desses currais. Fisicamente falando, é isso que significa. Em cada um desses currais, você vai ter 100, um detector para cada curral. Você tem 100 detectores e 100 currais. Todos os currais, você sabe que você preparou o estado Psi 13. O seu estado é esse, Psi 13. E aí, quando você fizer as 100 medidas ao mesmo tempo, você espera encontrar o elétron em 14% dos 100, das 100 medidas. Beleza? Então, das 100 medidas, você vai encontrar o elétron em apenas 0,14 vezes 100, isso dá 1 curral. 1,4 curral. Então, é uma probabilidade baixa de você encontrar o elétron ali. Existe? Existe, mas é baixa. Em apenas 0,14% das medidas, você encontra o elétron. Então, você precisa fazer muitas medidas. Se você fizer 1000 medidas, aí sim, 0,14 vezes 1000, isso vai dar 14, né? Você vai encontrar em 140 deles. Dos 1000, em 140 o elétron é detectado. E é isso que é verificado em laboratório, e é por isso que a física quântica ela é tão bem sucedida laboratorialmente falando. Por quê? Porque ela corresponde às expectativas probabilísticas. Percebam, eu não estou dizendo que você vai encontrar o elétron nessa região. Olha como a teoria funciona. Eu não estou dizendo que ela vai ser encontrada lá. Eu estou dizendo o seguinte: se eu repetir o experimento idêntico 1000 vezes, no mesmo lugar, com o mesmo estado, dessas 1000 repetições, eu espero encontrar o elétron neste lugar em 0,14% delas. É isso que está dizendo. Tudo bem? Alguma dúvida, galera? E é exatamente isso que Einstein não gostava. Ele não queria pensar que a medida fosse probabilística. Ele não queria pensar nisso, ele queria entender, ele achava que a mecânica quântica ela era incompleta. Não tem por que Deus jogar dados. Era isso que ele pensava. Tudo bem? Tá todo mundo bem aí?
Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que vocês, galera, por favor, tentem fazer esses exercícios aqui, ó, 22 ao 20 ao 30. 22 ao 30. Se vocês puderem fazer isso de hoje para amanhã, eu agradeço muito. 22 até o 30. São 8 apenas. Tá? Se vocês conseguirem fazer isso, lindo. Porque aí amanhã eu começo a falar do átomo de hidrogênio usando a equação de Schrödinger. Tá? Nós não vamos abrir, obviamente, não é o momento agora para a gente abrir a função de onda para o átomo de hidrogênio. Aqui é apenas uma apresentação de como que funcionam as funções de onda e o que a gente pode fazer com elas. Lá em física quântica ou mecânica quântica, aí sim, vocês vão aprender é uma contaiada, velho, digna de você colar no quarto, na parede do seu quarto. Uma contaiada bonita, é uma contaiada grande. Tá? Não é a nossa intenção agora fazer essa conta. Vamos fazer isso depois. Mas a gente vai trabalhar com as consequências. Beleza, galera? Fechou? Vamos encerrar por hoje? Eu tenho uma pergunta para depois da gravação. Ah, beleza. Então deixa eu parar a gravação aqui. Dona Thaísa.